a presença de todos os profissionais deste país, das unidades de saúde familiar e de outras unidades. Começar, obviamente, pelos secretários clínicos, que do norte a sul do país cá estão. Todos sabemos que são realmente a porta de entrada das nossas unidades e que merecem ser acarinhados, estimulados a continuarem para receber bem e com qualidade os nossos cidadãos que nos frequentam diariamente. Continuar com os enfermeiros de família, uma especialidade que queremos que seja construída e que possamos ter mais diferenciação qualitativa em termos da nossa carteira de serviço e do desempenho dos enfermeiros de família. Obviamente, não esquecer os médicos de família, uma grande saudação para os médicos de família, todos. Hoje é um sábado que estamos a privar, obviamente, às nossas famílias e, mais uma vez, queremos ficar na história. Vamos fazer 10 anos e estamos todos de parabéns. Não queria, antes de passar a saudar os nossos convidados, que têm a honra de nos estar aqui presentes, queria só, antes disso, introduzir a alteração ao nosso programa. Por razões diversas, nomeadamente por causa do BI, dos cuidados primários, a SPMS não teve condições para organizarmos em conjunto a primeira parte desta sessão, que seria sobre prestação de contas e transparências versus portal da saúde, e por isso nós adaptamos. E o que é que vamos ter? Vamos ter 3 momentos distintos. Vamos obviamente começar por falar na marca USF, neste caso em relação à eficiência, ao último estudo que está no portal do Serviço Nacional de Saúde. De seguida, iremos apresentar, que já é tradicional, os resultados do momento atual. E para finalizar, eu farei uma intervenção de fundo e fechará, obviamente, a sessão em representação do Sr. Ministro da Saúde, a Secretária de Estado da Saúde, Rosa Matos, que desde já cumprimento e saúdo e agradeço por ter vindo ao 10º encontro. Vou passar a palavra à Cristina Afonso, que é enfermeira de família, membro da direção da USF-AN e da USF de Braga, Manuel Rocha Peixoto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, e em nome da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, queríamos agradecer a honra que nos dão com a vossa presença e disponibilidade em participar neste 10º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar, em que, 10 anos depois, consideramos ser o momento de celebrar. A USF-AN realizou, em 2007, o seu primeiro encontro nacional em Aveiro, passou pela Feira, Figueira da Foz, Guimarães, Lisboa e, depois de 3 anos sucessivos em Aveiro, estamos hoje em Gondomar, com o inestimável apoio da Câmara Municipal, realizando este encontro nas excelentes instalações deste pavilhão multiuso. O nosso agradecimento à Câmara Municipal de Gondomar, na pessoa da Sra. Doutora Cláudia Vieira, adjunta do Sr. Presidente da Câmara de Gondomar, por todo o apoio que nos foi dado. Depois, queríamos ainda agradecer aos membros da Comissão Local, na pessoa da enfermeira Lucinda Pacheco, o envolvimento da comunidade nesta comemoração, nomeadamente as escolas, a Associação de Artistas de Gondomar, Agro, as turmas de desporto sénior da Câmara Municipal de Gondomar, entre outras, demonstrando a sua participação ativa na vida das USF. Antes de passar à primeira apresentação, gostaríamos ainda de salientar que passados 10 anos continuamos a acreditar que o capital humano continua a ser hoje a maior riqueza de todo o tipo de organizações. A existência de profissionais motivados, a modernização, a desburocratização, as condições de trabalho, a humanização dos espaços e a gestão das cargas horárias com os devidos descansos geram ambientes de trabalho positivos e repercutindo-se na qualidade e eficiência dos serviços prestados, sendo o setor da saúde um dos que mais depende dos seus recursos humanos. E sem me querer alongar, passo a palavra, agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra
ao Sr. Coordenador Nacional para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, Dr. Henrique Botelho, que é uma honra enorme estar aqui e posso dizer que temos algo em comum. Fomos ambos fundadores da USF Manuela Rocha Peixoto, em Braga, que já soma 9 anos de uma equipa coesa, motivada e com vontade de fazer cada vez mais e melhor. Sra. Secretária de Estado, obrigado pela sua presença. Sr. Presidente da RS Norte, meus colegas da mesa, meus caros colegas, sintam-se todos cumprimentados, sem mais formalismos. Aquilo que eu vou fazer aqui, vou tentar fazer de uma forma rápida. Não será nada de novo, tirando um ou outro comentário que possa fazer sentido, uma vez que tentarei fundir 2 trabalhos, estão publicados, portanto não são novos, embora nós sabemos que uma coisa é publicar e a outra coisa é ele chegar verdadeiramente aos destinatários que mais importam. E estes 2 trabalhos, coordenados, organizados, realizados pela Coordenação Nacional para os Cuidados de Saúde Primários, resultam de dados que são auditáveis. São dados da ACSS e, como tal, nós mais não fizemos do que olhar para eles, refletir, discutir muito, organizá-los de uma forma que nos parece ter alguma coerência e transportá-los para esse lado. Que fazer com os dados? Aprender. E, portanto, se isto tudo funcionar bem, como eu espero que vá funcionar, pois este não é o meu. Este não é o meu, vamos ver se não vou precisar, talvez não. Talvez não, talvez não. Eu sempre me fui desenrascando na vida. Umas vezes melhor, outras vezes pior. Esse é o teu. Este é o meu. O outro estava a pegar no que vai ser a seguir. Bom, essencialmente aquilo que vos vou mostrar, numa primeira parte, vou passar muito rapidamente um conjunto de gráficos e vou passá-los rapidamente porque o padrão gráfico que nos vai mostrar o desempenho para os indicadores contratualizados em 2015 entre o SFs A, B e os CSPs mostra um padrão gráfico semelhante para quase todos os indicadores. Antes de mais, lembrar ou relembrar que o programa do 21º Governo diz, relativamente à defesa do SNS e à promoção da saúde, que é fundamental relançar a reforma dos cuidados de saúde primários e dos cuidados continuados integrados, ao mesmo tempo que se deverá concretizar uma reforma hospitalar que aposte no relançamento do SNS. Um termo fundamental. Relançar o SNS, relançar a reforma do SNS nas suas 3 áreas fundamentais. Relembrar que a reforma dos cuidados de saúde primários é, antes de mais, a criação de contextos organizacionais favoráveis àquilo que importa verdadeiramente fazer e que constitui o cerne de qualquer reforma. Mudar comportamentos. Não é mudar tabuletas, é mudar comportamentos. E temos vindo a fazê-lo com alguns momentos de maior exaltação, momentos de maior dificuldade, mas parece-nos que o contexto, a resultante, tem sido bem positivo. Dizer-vos que grande parte daquilo que vos vou mostrar, e só de relembrar, está no portal do SNS, na área dos cuidados primários, na tecla que diz BI da reforma e depois está aqui sinalizado a última tecla que tem que sinalizar para ter acesso a todos estes dados, vou aqui mostrar.
Uma primeira constatação: a média de inscritos por médico de família, que o mesmo é dizer por enfermeiro de família, por tipo do SF, cresce das UCSPs para as USFs modelo B. Agora, uma série de slides que eu vou passar muito rapidamente, só vos quero ajudar dizendo que aqui podem escolher o indicador, aqui está a forma como ele é construído, aqui está o resultado nacional. Neste gráfico, o resultado global por região, neste gráfico, o resultado global por tipo de unidade funcional. O CSPs, o SFs A e o SFs B. Sublinhar que temos aqui o CSPM, não é uma nova sigla, já chego. É só para vos dizer que só estudamos e só contabilizamos os CSPs que não tenham utentes sem médico de família. Todos estão inscritos para os dados poderem ser minimamente comparáveis. Uma outra recomendação, e assumir uma pequena limitação nestes dados, é que tratamos e comparamos médias em unidades cuja distribuição não tem, ao longo do país, uma distribuição normal. E, portanto, haverá aqui a possibilidade, num ou noutro sítio, de algum viés. Assumir esta limitação, mas os dados globalmente traduzem aquilo que importa. E depois aqui, a distribuição por unidade funcional, por região. E, portanto, temos este primeiro, taxa de utilização global de consultas médicas. Vão ver que praticamente em todos estes gráficos, as USFs B têm sempre o melhor desempenho, ou quase sempre, a seguir as As e a seguir as UCSPs. Aqui é o contrário, aquilo que se pretende são valores mais baixos, estamos a falar da proporção de quinolonas faturadas e prescritas entre os antibióticos faturados, e aqui dá-se exatamente o contrário. Quer as quinolonas, quer as cefalosporinas são mais prescritas nas UCSPs, são menos prescritas nas USFs modelo B. Um bom foco para discussão nas vossas equipes. A despesa com medicamentos faturados por utilizador, meios complementares de diagnóstico, taxa de domicílios médicos por 1000 inscritos. Evidentemente, temos que dizer aqui que nas USFs modelo B, os domicílios são, até determinado limite, têm um suplemento. Esta aqui é interessante, uma certa curiosidade. Fomos ver por 3 períodos de atividade das USFs, como sabem, o horário normal é das 8 às 20, como é que trabalhavam as UCSPs e as USFs. E vemos aqui que no intervalo das 8 às 11 há maior desempenho, maior presença nas unidades das UCSPs. Entre as 11 e as 14, as coisas equilibram-se. Das 14 às 17, mantêm-se equilibradas. Das 17 às 20, as UCSPs têm muito menor atividade e as USFs mantêm a atividade normal ao longo do dia. Bom, pode dar muita especulação. Quem quiser que discuta e se chegarem a conclusões, depois digam-nos. A gente tem umas suspeitas, mas não sabemos se temos a certeza. Isto que aqui está é um pequeno apelo a que olhem para estes dados. Estes dados vão mudando ao longo do ano, são dados atuais. O Dr. Carlos Nunes, que está ali, costuma ter um grande cuidado em manter todos estes gráficos e todos estes estudos devidamente atualizados.
e nós estamos de todo muito gratos por esse trabalho, que geralmente não se vê, né? mas quando precisamos deles, eles estão lá. Agora, aquilo que queria, e também vai ser rápido, mostrar-vos, é um trabalho que está também no portal, é um trabalho que foi apresentado em janeiro deste ano, diz respeito aos dados de 2015 e só não temos aqui a atualização para 2016 porque os dados foram libertados há muito poucos dias e não houve condições para atualizar, embora possamos dizer que mantém-se exatamente a mesma linha. Também dizer que está prestes a ser publicado um trabalho que nós tínhamos prometido quando nos apresentamos, um trabalho externo, feito por uma entidade académica, posso dizer que é feito pela Escola Nacional de Saúde Pública e pela equipa do professor Julian Perlman, e nós já tivemos acesso aos dados, falta apenas limar algumas arestas por parte deles para nos entregarem e esse estudo será apresentado e será disponibilizado no portal. Quero-vos só dizer que vem, no essencial, confirmar aquilo que eu vou passar agora de uma forma muito rápida. Caracterização dos modelos organizacionais, todos nós conhecemos isto, chamo mais uma vez a atenção, estamos a falar de 2015, 48% de UCSPs e 52% de USFs, 52% do USFs modelo A e 48% do USFs de modelo B. E sublinhar que o rácio de utentes inscritos por profissional é claramente superior nas USFs B, em todos os grupos profissionais, sendo o grupo dos enfermeiros onde essa diferença atinge um valor maior, por razões várias, obviamente. Custo por inscrito e custo por utilizador. Queiramos ou não, esta questão dos custos não podemos ignorá-la, dependemos dela. O Governo preocupa-se, e é legítimo, e é bom que o faça, mas temos que perceber e decompor estes custos para saber, de facto, o que é custo e o que é investimento. Primeiro, as USFs modelo B, relativamente às UCSPs, são, considerando o custo por inscrito, 12% mais baratas. Ou, se quisermos, as outras são 12% mais caras. Mas se fizermos a avaliação por quem efetivamente as utiliza, então a variação passa para 23%. Há aqui algo que era importante sublinhar. A partir de agora estamos a comparar o USFs modelo B com os CSPs. Dirão alguns o que é que aconteceu às USFs modelo A. E vou-me socorrer agora de uma frase que achei muito feliz, ontem deixada aqui pelo ex-secretário de Estado, Manuel Pizarro. E disse ele, não esquecer que ele é secretário de Estado quando arranca o modelo B e arrancam os ACES, portanto, acompanhou esta primeira fase e diz-nos eles, sem o USFs modelo B, não havia USF. Extinguiam-se. Eu partilho a mesma posição e posso dizer que a equipa que comigo trabalha partilha da mesma ideia. As USFs modelo A são pré-B. As USFs modelo A são USFs em trânsito. Aliás, cerca de 95% das USFs modelo A disseram sou candidato a B. São os dados que nós temos neste momento. O que significa, de facto, corre-se atrás de alguma coisa. É lícito essa coisa? Os dados parece que mostram que sim. Então vamos mais algo. Aqui fizemos uma decomposição da estrutura global de custos. Não vou estar a ler, evidentemente, este quadro,
Ele está lá, mostra aqui no custo por inscrito e utilizador aquilo que vimos atrás, os 12% ou os 23%, estes últimos, retratam melhor, de facto, a diferença de custos entre o modelo clássico, Centro de Saúde, digamos assim, e as USFs-B. E aqui temos o custo por inscrito e custo por utilizador, sem as horas extraordinárias que têm os CSPs. Se voltarmos atrás, podemos ver aqui, na estrutura dos vencimentos, as USFs têm os suplementos, não é? Embora o valor base é mais baixo, e acresce nas UCSPs bastante mais as horas extraordinárias, se comparadas com as horas extraordinárias do modelo B. E, portanto, depois está esta decomposição, os valores finais aqui e o valor por inscrito e por utilizador, como já vos tinha dito. Mesmo as UCSPs, excluindo as horas extraordinárias, porque, verdade seja dita, que muitos profissionais das UCSPs fazem horas extraordinárias para utentes que não são os utentes inscritos na sua lista, mas são os SAPs, SASUs, SACUs, SAPinhos, os vários nomes consoante as regiões. Esta é a vontade de freguês, vai tudo dizer a mesma coisa, não é? Consultar metro, geralmente mal organizado. E, portanto, mesmo excluindo as horas extraordinárias das UCSPs, as USFs-B continuam a ter um custo anual por inscrito e por utilizador bastante inferior ao das UCSPs. E também, se tomarmos em linha de conta os custos associados aos médicos internos de Medicina Geral e Familiar, e sublinhe-se que as USFs formam o dobro dos profissionais, dos médicos de família, formam o dobro das UCSPs, mesmo assim, o custo anual por inscrito e por utilizador, portanto, sem estas horas extraordinárias das UCSPs e sem os custos associados aos médicos internos, continua a ser significativamente inferior nas USFs modelo B. Para podermos fazer uma comparação um pouco mais fina, fizemos aqui aquilo que se faz muitas vezes, um cenário de uma unidade funcional padrão e, pelos cálculos feitos, esta unidade padrão teria 10.920 utentes e seria composta por 6 médicos de família, 6 enfermeiros e 5 secretários clínicos, o que daria um rácio de inscritos por médico de família, utentes inscritos por médico de família, não estou a falar em unidades ponderadas, 1.850. Comparando os dois tipos de unidades funcionais padrão, a tipo o USFB e o CSP, as USFs tipo B têm um custo global sempre inferior às UCSPs, em qualquer um dos cenários que consideramos. E os cenários, não sei, aí atrás provavelmente não se vê, o cenário, já estou a agradecer muito tempo, o cenário seria, considerando o custo por inscrito, tipo custo total B, considerando o custo por utilizador e uma taxa de utilização de 100%, ou considerando o custo por utilizador e uma taxa de utilização que diz respeito a cada um dos modelos. E a variação anda entre os 13% e os 23%. Sempre a favor das USFs-B. Aqui, considerando os indicadores de resultados, nomeadamente de acesso, de gestão da saúde e de gestão da doença, e os custos, entre o USFB e o CSP, vemos que as USFs-B apenas são mais caras relativamente àquilo que pagam, àquilo que consomem com os recursos humanos. De qualquer das formas, estes 134.190 euros são compensados favoravelmente com a despesa média em medicamento faturado,
a despesa médica e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o custo na diminuição que induzem no serviço de urgência hospitalar, e temos que ser rigorosos nesta matéria. Ainda ontem tivemos aqui uma mesa só sobre isso, e ficámos a saber que onde existem, contrariamente ao que disse no jornal, onde existem mais USFs e onde não existem utentes sem médico de família, o recurso ao serviço de urgência é consideravelmente menor. E nós estamos exatamente em Gondomar, com o centro de referência, deixem-me dizer assim, o antigo Hospital de Santo António, que é assim que eu gosto de o tratar, mas para quem quiser ser mais moderno, o Centro Hospitalar do Porto, que é o conjunto da ACES e com o seu hospital de referência que menos recorre ao serviço de urgência hospitalar no quadro nacional. Para terminar, um quadro interessante. Tenta responder, com base nestes dados apresentados, à seguinte pergunta: e se todas as UCSPs, eu ia dizer que temos neste momento, não é rigoroso, que tínhamos em 2015, passassem por um passe de mágica para o SF modelo B? O que é que aconteceria? Aconteceria que pouparíamos, por ano, 103 milhões de euros. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Essencialmente pretende-se que este estudo seja analisado por todos nós. Nós já sabemos que o poder político o analisou e eventualmente não acreditou nele, mas ele está publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde. Como o tempo está a ser ultrapassado, eu vou rapidamente, antes de depois passar a palavra ao André, até porque temos aqui convidados relacionados com o movimento dos utentes, neste caso o representante da DECO, que é o Bruno Santos, que eu poderia que entregassem um micro para ele fazer um comentário. O Bruno Santos é obviamente um utente, é um contribuinte, por acaso também é jornalista e é representante da DECO. E eu gostaria que, obviamente, depois de ver a apresentação deste estudo, o que é que me poderá dizer em relação a esta melhoria significativa que a marca OSF tem trazido ao país em relação a todos os resultados que aqui foram apresentados e depois a tão propaganda, a eficiência, neste caso falando de 103 milhões de euros se o país todo tivesse transformado em OSF modelo B. O que se pretende aqui é um comentário. Qual é a posição do Bruno como cidadão em relação a este estudo? Muito bom dia a todos, muito obrigado, João Rodrigues. Gostava de cumprimentar toda a mesa e todos os presentes e agradecer o convite para estar aqui hoje também. É sempre uma emoção vir ao Encontro Nacional das USFs, porque eu creio que este encontro espelha a dinâmica realmente brutal que as USFs trouxeram ao nosso SNS e à mudança de paradigma nos cuidados de saúde primários. Muito rapidamente, relativamente ao que nos foi apresentado, assim como temos a medicina baseada na evidência, temos hoje, obviamente, de exigir a política ou a decisão política baseada na evidência. E nós... muito obrigado. Nós hoje... discutimos o financiamento da saúde, mas temos também de ter a coragem de discutir o investimento em saúde. E é claramente aquilo que está aqui em cima da mesa. Eu, à entrada recebi um autocolante, lá vou as minhas notas, muito obrigado. À entrada recebi um autocolante que eu creio que dizia, não encontro aqui nos meus bolsos, mas dizia, era este: fim das cotas para as USF. Dando por boas as contas de que existem hoje quase cerca de 400 UCSPs em funcionamento, à medida que tem sido aberta vaga, digamos assim, para a formação do USFs, nós demoraremos mais quase 20 anos a mudar a face dos cuidados de saúde primários em Portugal. Eu acho que isto nos deve fazer pensar. Eu tenho 44 anos, portanto eu estarei na reforma quando, eventualmente, o sistema estiver, com sorte, estiver todo coberto em USFs. Muito obrigado.
E isto é trágico, quer dizer, é trágico porque eu creio que não podemos, depois daquilo que o Dr. Henrique Botelho nos trouxe aqui, eu creio que não podemos, nós utentes, e todos os profissionais que colaboram nesta dinâmica de mudança dos cuidados de saúde primários, não podemos esperar mais 20 anos pelo estabelecimento, eu diria, pelo nivelamento de qualidade que comprovadamente as OSFs nos trazem. O Dr. Henrique Botelho dizia uma coisa, que eventualmente haverá quem não acredite nestes dados. Bom, eu diria que há uma abundância de prova tão grande, como diz o direito, que não é possível duvidar destes dados hoje em dia. Quer dizer, já nem sendo distraído se pode pôr em causa, e até por todos os estudos que a USAFAN ao longo dos anos nos tem trazido, eu creio que já não se pode pôr em causa esta dinâmica. E portanto, temos de, claramente, o Sr. Ministro dizia, antes de ser Ministro, dizia que defender o SNS era essencialmente, ou acima de tudo, uma questão ideológica. E eu concordo com ele, quer dizer, uma questão ideológica no sentido em que temos de tomar opções. E estas opções têm de ser tomadas, claramente, seja porque o Governo for, e não é aqui a minha intenção estar a partidarizar a discussão, não é isso aqui que nos traz, mas é claramente esta necessidade, este passo em frente que temos de dar. Porque não podemos vir aqui ao 11º encontro, no ano que vem, ter novamente dados, agora referentes a 2017, em cima da mesa, que corroboram os 2016, que já apresentavam a mesma tendência nos 2015, e dizer, bom, este é o caminho a que um dia temos de chegar. Não, este é o caminho, efetivamente, que temos de trilhar. Eu diria que é diferente. E este é talvez um problema que temos no nosso país. Nós todos os anos participamos em 20, 30 conferências, convenções, debates à volta da saúde, mas depois falta sempre aquele passo em frente, falta sempre a implementação daquilo que é discutido e falta sempre este plano de ação. Eu creio que o plano de ação está aqui à frente de todos. Nós temos efetivamente de evoluir nos cuidados de saúde primários para as OSFs, modelo A e depois modelo B. E eu, enquanto utente, focava-me aqui em 2 indicadores. As urgências, as idas às urgências, portanto, as idas desnecessárias às urgências e os internamentos evitáveis. E, portanto, nós não estamos aqui a falar de abstrações e não estamos aqui a falar só de dinheiro. Estamos a falar de qualidade de vida, estamos a falar de vida com qualidade também. E não é por acaso que este ACES, que é essencialmente constituído, ou totalmente constituído por OSFs, tem a mais baixa taxa de idas às urgências, como sublinhava o Dr. Henrique Botelho. E, portanto, nós temos de tirar conclusões em cima disto. Quer dizer, o Dr. Henrique Botelho dizia, bom, podemos debater isto, mas é que eu acho que nem há debate a partir daqui, com toda a franqueza, não é? Muito bem. Bruno, eu agradeço. Peço desculpas, João. Acho que a mensagem essencial. Nós estávamos aqui, obviamente, porque esta parceria que o SFAN tem com a DECO e outros movimentos que representam também o cidadão, para nós são extremamente importantes. Eu só queria acrescentar, porque dentro deste movimento colaborativo, nós, como sempre demonstramos, preocupamos-nos com a marca OSF, marca com níveis elevados de qualidade. E em breve, além do que já estamos a fazer com a iniciativa de fomentar a criação de comissões de utentes para participarem na vida das OSFs, iremos em breve lançar o selo da qualidade em relação à acessibilidade às OSFs. Isto é, nós queremos qualidade para o cidadão e queremos ter parceiros que efetivamente nos validem essa qualidade. Também falamos com o Ministério da Saúde sobre essa matéria. Há a abertura do Ministério da Saúde para também, obviamente, nos apoiar, porque nós queremos melhores cuidados para os nossos cidadãos, não queremos só dizer que é assim. Mas este estudo e outros têm que ser levados a sérios e para isso, como nós todos sabemos, este é um movimento que começa aqui hoje, já o iniciamos há um mês, nós queremos efetivamente que o poder político acabe com as cotas para o OSF, modelo B e modelo A. Isto é crucial. Sem isto, nós não poderemos defender a qualidade da prestação de cuidados. Eu pedi a desculpa ao Bruno, porque o tempo urge e temos aqui ainda convidados para intervir. Muito obrigado, João. Mas falando na comunidade, falando de Gondomar, a Cristina poderia eventualmente avançar. Bem, tendo em conta o estudo e esta proximidade que a Câmara de Gondomar, e como foi dito ontem pelo Sr. Presidente da Câmara, na mensagem que nos deixou, referiu a grande relação que esta Câmara Municipal mantém com as unidades de saúde e que juntos defendem o Serviço Público de Saúde.
Este facto nós também podemos constatar durante a organização deste evento essa proximidade existente. E tendo em conta o estudo aqui apresentado, gostaríamos de fazer a pergunta à doutora Margarida, a Cláudia Vieira, tendo em conta o estudo, gostaríamos de saber o que é que a autarquia viu melhorado com a cobertura quase total do Conselho por USF e o que pode ainda ser melhorado. Nós procuramos, numa lógica de proximidade e de trabalho de parceria, reunir todas as condições para que efetivamente seja possível responder às necessidades das nossas pessoas. No que respeita à cobertura total por ESFs aqui no Concelho de Gondomar, aquilo que percebemos é que temos os nossos municípios muito mais satisfeitos com uma resposta de proximidade e, como nomeadamente foi aqui mencionado ontem, os resultados estão espelhados pelos dados nos quais nos temos baseado. Portanto, é com muito gosto que percebemos este nível de funcionamento e, naturalmente, que teremos que parabenizar não só a direção, mas todos os profissionais de saúde implicados neste serviço. Obrigada. De seguida, passo a palavra ao Dr. André Biscaia, médico de família na USF Marginal, ACES de Cascais, que nos vai apresentar o resumo dos resultados do estudo no momento atual. Queremos felicitá-lo, a ele e à sua equipa, por mais uma edição, a 9ª edição do momento atual, sendo em termos percentuais e absolutos o estudo com maior número de respondentes de todas as edições. Por esta taxa de respostas e por ser um estudo que não se limita a apresentar um diagnóstico, mas que apresenta também soluções, consideramos que devem os dados ser levados em conta por todos os intervenientes na reforma dos cuidados de saúde primários. Agradecer primeiro ao USF-AN. Eu quero agradecer primeiro também ao Dr. Bernardo Vilas Boas, que foi a primeira pessoa que apostou neste estudo, e ao enfermeiro Rui Cardeira. E este estudo já vai na 9ª edição. Penso que foi um voto de confiança na altura e tem sido um voto de confiança renovado ao longo destes anos. Queria agradecer a presença de todos, é muito bom ver uma sala tão cheia para discutir este estudo. Lembro que à tarde, por volta das 15 horas, vamos ter a oportunidade de discutir em maior detalhe o estudo e eu agora vou apresentar apenas os principais pontos do estudo. Portanto, temos aqui a equipa, os autores trabalham pro bono neste estudo, sou eu, o António Pereira, o Rui Cardeira, a Amanda Cavada Fene e o Tiago Pinto. Este estudo é também financiado pela USF-AN em toda a sua estrutura. É um estudo que se dirige aos coordenadores das USFs, portanto, os nossos informadores-chave são os coordenadores das USFs, são aquelas pessoas que nós consideramos que tinham mais informação, tinham informação porque trabalham no terreno, têm informação porque gerem uma série de aspectos em conjunto com a equipa da USF e têm uma relação, uma interface com níveis de decisão acima e, portanto, são aqueles que realmente têm mais informação para poderem dar os dados que nós precisamos. É um estudo censitário, ou seja, não é uma amostra. Nós tentamos ir a todos os coordenadores das USFs, contactámos todos os 500 que existiam na altura. O grande objetivo é este, conhecer o estado atual da reforma, os cuidados primários em Portugal, a satisfação associada. O estudo tem uma vertente de satisfação geral, com uma série de estruturas e com o processo de reforma, e depois vamos focar numa série de aspectos muito pontuais e muito localizados que, de certa maneira, explicam a satisfação geral que se encontrou. Há uma série de dados também que não existem de outra maneira, são levantamentos que não estão feitos em relação ao desenvolvimento estrutural e organizacional das OSFs. E tem a grande vantagem de ser a 9ª edição. Ou seja, não há muitos estudos que tenham uma longevidade destas e aquilo que se pode aprender de uma distribuição temporal e ao longo do tempo, passando ciclos políticos, passando ciclos governativos também da direção da USF-AN, é muito valioso. Foi um questionário de autopreenchimento via web, foi feito entre 10 de abril e 9 de maio. Portanto, aquilo que eu vou apresentar aqui foi aquilo que nós conseguimos produzir entre 9 de maio e o dia de hoje, portanto, foi uma maratona. E a primeira boa notícia, aviso que não há muito mais boas notícias tão boas quanto esta no resto do estudo, tivemos 75% de taxa de resposta. E, portanto, é um estudo censitário
Não há também muitos estudos que consigam este tipo de taxa de resposta. Tivemos 365 respostas dos 500 coordenadores que existem em Portugal. E, portanto, isto é uma grande vitória também em termos de motivação das OSFs. E, portanto, a primeira grande conclusão é que isto é possível fazer. Ou seja, se os vários níveis de decisão quiserem ter a opinião dos profissionais do terreno, conseguem-no ter no espaço de 15 dias. Foi aquilo que nós fizemos com este estudo. E, portanto, é possível ter esta informação, fazer estas estratégias de ocultação e ter informação relevante para a decisão em tempo útil. E esta é outra boa notícia. Nós temos em Portugal um instrumento que é o Inquérito Nacional de Saúde. Raramente olhamos para ele, mas ele tem dados muito interessantes, como tem este, que tem a ver também com uma certa taxa de resposta. Aquilo que, de certa maneira, se tentou fazer em Portugal, quando se implementou o SNS, foi que era ter um sistema de saúde para todos. Mas aquilo que é a prova de que um sistema realmente funciona é quando é usado por todos, e não apenas por uma franja. E o Inquérito Nacional de Saúde vem-nos revelar que, este é um estudo representativo da população portuguesa, 75% da população portuguesa, nos últimos 12 meses, consultou um médico de família. E isto independentemente de qualquer do seu grau de ensino. É claro que é maior quando não há nenhum tipo de escolaridade, mas também a escolaridade superior também está presente. E aquilo que nós vemos é que, ao longo da sua vida, menos de 1% da população não foi ao seu médico de família. Portanto, nós cobrimos a população toda e a população usa os serviços. Avaliámos estas áreas todas, satisfação com a reforma dos cuidados primários, identificação de necessidades, qualidade, informatização, o ACES, as suas unidades funcionais, instalações de equipamentos, recursos humanos, a ligação à comunidade, é uma área nova que introduzimos neste estudo, segurança e bem-estar dos profissionais, evolução das políticas, contratualização e estágios de formação. Em tempo de celebrar as OSFs, com este 10º encontro, em 2017, e neste ciclo, digamos, político, podemos dizer que havia um bom contexto. Um bom contexto, a sair-se de uma crise, as pessoas estavam motivadas para um contexto muito difícil que tinham acabado de viver. Havia, no princípio, um grande alinhamento entre as várias estruturas, quer sindicatos, quer associações profissionais, quer governamentais. Havia grupos de trabalho, havia trabalho produzido. Ou seja, havia aquilo que eu considero também um bom contexto para se fazer muito. E fez muito. Aquilo que é verdade, aquilo que era, digamos, o cenário há 3 anos, não é o cenário atual. Estamos realmente, avançou-se muito. O problema é que podia ter sido feito muito mais. E esta questão é que eu penso que vai responder um pouco a alguns resultados que vamos ter. Esta é a evolução das OSFs, modelo A e modelo B. Vemos aqui, portanto, esta é a progressão desde o seu início, em 2006. Aqui temos as OSFs que iniciaram a atividade. Aqui tem duas OSFs que iniciaram a atividade no ano de 2017, mas não são duas que começaram, foi uma que foi separada em duas. E, portanto, para todos os efeitos, não houve nenhuma OSF modelo B em 2017 e isto nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido na história da reforma. Este ano ainda estamos a começar o ano, mas vamos ver como é que esta evolução se dá. Em 2007 não se criou então nenhuma unidade modelo B. O modelo B, como já foi dito aqui várias vezes, eu vou repetir, é a fórmula para a renovação da reforma. Se quisermos realmente aprofundar a reforma e ter melhores resultados, como alguns destes que eu vou apresentar agora, temos que ter mais OSFs modelo B. E temos de ter candidatos. Estas são as candidaturas para o OSF. Isto é o principal sinal que não se está a conseguir transmitir a confiança para as pessoas avançarem para um novo projeto. Também temos as candidaturas estão a estagnar e estão, de certa maneira, algumas estão a baixar. Então, esta é a forma, é a pergunta de $1 milhão. Qual é a forma para estimular o aparecimento de mais OSFs? Eu posso dar a minha interpretação, é preciso ter consistência, é preciso haver transparência, as pessoas têm que saber que umas são escolhidas e quais são as razões por umas são escolhidas e outras não são escolhidas, tem que haver uma visão de futuro, as pessoas têm que saber com muita clareza aquilo que vai acontecer e qual é o caminho que se quer trilhar, e depois tem que haver apoio. Há motivação, continua a haver candidaturas, tem que haver apoio para que elas se consigam manifestar e implementar no terreno.
Então, vamos agora passar aos dados, não é? Eu penso que se há uma coisa que o nosso trabalho em termos do OSF fez, foi pôr-nos a trabalhar por objetivos. E os objetivos têm a ver com indicadores e realmente começámos a olhar muito mais para indicadores, para metas e, de certa maneira, é o que este cartão quer dizer. Isto começou também, de certa maneira, a gerir a nossa vida. Então temos este aqui, nós, como já disse, este estudo tem uma parte de satisfação em termos gerais. Perguntávamos, em relação ao momento atual da reforma dos cuidados primários, considera estar em termos gerais muito insatisfeito, 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 satisfeito, muito satisfeito, e temos aqui os dados desde 2009. Então vemos que em 2009 as pessoas estavam realmente muito satisfeitas. Havia não só um nível de satisfação muito alto, como havia um nível de muita insatisfação muito baixo. Em 2014, com as mudanças políticas, esta situação inverteu-se. As pessoas estavam muito mais insatisfeitas e diminuíram as duas vertentes. Em 2016, conseguimos, ainda não os resultados do início da reforma, mas resultados muito bons, e estamos a falar do ano passado, e este ano a situação inverteu-se completamente. Em termos daquilo que é a apreciação do momento atual da reforma. Afetou-se com alguma na área da satisfação, mas na área de insatisfação, que é aquilo que realmente cria, é indicativo que alguma coisa não está a correr bem, os valores aumentaram muito. Perguntámos em relação a uma série de instituições, nomeadamente o Ministério da Saúde, novamente desde 2009, a mesma pergunta. Vimos, isto é só para mostrar que é possível haver um Ministro da Saúde com avaliações positivas, e Ministérios da Saúde com avaliações positivas. Em 2009, 2010 isso aconteceu. Em 2014, 2015, chegámos, digamos, ao momento mais crítico, com mais insatisfação. O ano passado chegámos a uns valores também muito próximos daquilo que era do início da reforma, e este ano, fomos, digamos, houve uma hecatombe em termos da satisfação. Piorou os muito insatisfeitos, que é um sinal muito crítico, 4 vezes, piorou 4 vezes em relação ao ano passado, e é superior até a 2014, 2015. Este é o panorama geral em relação a uma série de estruturas, o momento atual, a atuação do Ministério da Saúde, a CSS, a ARS, a SPMS, ao longo dos anos, e vemos que houve, isto é a insatisfação com a reforma, houve aqui um decréscimo que começou em 2014, 2015, 2016, e agora realmente a insatisfação cresceu. E, por outro lado, a satisfação, ou seja, o número de muitos satisfeitos e insatisfeitos, teve a progressão inversa, caiu desde o ano passado em todas as instituições, menos numa, que são as ARS. As ARS subiu a satisfação. Portanto, o nível de satisfação mais alto de todas as estruturas avaliadas registra-se em relação à atividade do próprio OSF, com a USFAN, com o ACES, a que pertence ao OSF. Portanto, este nível local e regional melhorou os dados. No sentido inverso, o nível de satisfação maior é para o Ministério da Saúde, a SPMS e a ACSS. E depois temos aqui outro estudo, outra vertente do estudo muito interessante, que é, nós perguntamos aos coordenadores das OSFs quais são as áreas prioritárias de mudança. O que é que realmente tem que ser mudado, o que é que tem que ser melhorado. E vemos aqui é o top 5, mas temos há 33 problemas ou áreas que as pessoas podiam escolher, e vemos, e novamente agora apresentei aqui só desde 2011, os sistemas de informação têm ocupado sempre o primeiro lugar, até 2014, depois começou-se a resolver a situação e, neste ano, desapareceu do top 5 dos problemas que os coordenadores consideram mais importantes. Temos os incentivos institucionais, nunca abandonou, e quem é coordenador sabe a razão porque é que isto nunca abandonou este top 5, é o terceiro este ano. A contratualização. O ano passado houve uma revolução que se acentuou este ano e a contratualização deixou de aparecer no top 5. E isto quer dizer que, se eu consigo interpretar isto quer dizer que isto realmente tem alguma relevância, tem alguma importância, tem algum nexo, e que realmente a contratualização que saiu deste top 5. Os equipamentos informáticos, houve, por exemplo, a nível da ARS Lisboa e Valtejo, houve uma grande aposta nesta área, e realmente isto corresponde também a este decréscimo, possivelmente terá acontecido noutras ARS também, mas
Em termos dos problemas, houve uma revolução desde o ano passado e eu penso que isto é uma coisa que é importante e que, de certa maneira, explica a satisfação geral. Os equipamentos telefónicos, houve uma intervenção a nível dos equipamentos telefónicos, passou a ser o primeiro problema de todos. A dimensão das listas de utentes, o segundo problema. Os incentivos institucionais, o desenvolvimento da carreira de secretário clínico também tem estado sempre presente aqui, e é o quarto programa mais relevante, e depois os equipamentos informáticos, principalmente o software, e depois quando vamos ver a nível das ARS, é na ARS do Norte que há mais problemas, em termos de software. E, portanto, a questão que se põe aqui é o sistema ouve e reage, ou seja, os problemas são resolvidos. Uma parte disto explica-se porque os problemas estão a ser resolvidos, nomeadamente a contratualização e alguns equipamentos informáticos, ou o sistema vai criando novos problemas, não é? E eu penso que as duas se aplicam. Fizemos uma série de áreas. Uma das áreas foi a violência contra profissionais. Em 77% das OSFs ocorreu pelo menos um caso nos últimos 12 meses de violência, e todo tipo de violência. E isto é uma área que tem que ser abordada. 73% tem procedimentos para abordar a violência com os profissionais, 73% das OSFs. A nova área da relação das OSFs com a comunidade, apenas 2,5% prestam contas, mas 22% têm reuniões com as autarquias, quanto as OSFs, apenas 24% das outras OSFs. Isto também temos que refletir sobre isto, porque é que só temos reuniões com as OSFs em 24% dos casos. Iniciativas junto da comunidade, muitas. Ligação com outras entidades e ligas de amigos, apenas temos 14%. Ainda são poucas as OSFs que iniciaram a terminar o processo de acreditação, apenas cerca de 20%. E o principal entrave, peço desculpa. O principal entrave que tem sido apontado é a falta de aprovação da ARS, ou seja, as pessoas não avançam para o processo de acreditação e o principal problema situa-se a nível da aprovação da ARS. Mas tão importante como ouvir e reagir, é preciso também prever e prevenir. E as OSFs têm manuais de boas práticas e este número tem vindo a aumentar ao longo do tempo. Agora temos 56,3% das OSFs com manuais de boas práticas para todas as áreas importantes e para a maioria outros 30%. E isto, este movimento para melhorar a qualidade das OSFs tem efeitos, e isto eu penso que o estudo que o Henrique Botelho apresentou é muito importante, mas este eu penso que é o estudo que nos falta aqui também, embora, como já foi dito, é impossível ter dúvidas, mas este aqui é aquilo que realmente nos pode indicar também mais caminhos. Os internamentos evitáveis por condições sensíveis aos cuidados de saúde primários. Vemos, isto é um estudo, há outros, desde 2004, isto, por exemplo, a hipertensão. A hipertensão é uma área que é muito incentivada na contratualização. Vemos que os resultados dos internamentos evitáveis têm vindo a diminuir. E o que é que aconteceu em 2005 é igual a 2004, e o que é que aconteceu em 2005? E isto são coisas que nós podemos... Assim, isto não quer dizer que há uma relação entre uma coisa e outra, mas a relação tem que ser procurada, porque aconteceu qualquer coisa aqui em 2005 que levou a este resultado. O estudo da OCDE diz que Portugal tem uma das mais baixas taxas de hospitalização evitável, aquelas que derivam de condições que podem ser tratadas nos cuidados de saúde primários, da União Europeia. O que deixa perceber que estas doenças estão a ser geridas com eficácia ao nível dos cuidados de saúde primários e que estes são de boa qualidade. Também não sou eu que digo, é a OCDE. Não é? E, portanto, eu penso que é este um caminho que nós temos que de certa maneira, também trilhar em termos de investigação. Durante o último ano, a sua OSF ficou alguma vez sem acesso às aplicações informáticas. Vemos que a maior parte das unidades, ou seja, a totalidade das informações, ficou pelo menos uma vez sem acesso a aplicações informáticas e 30% mais de 50 vezes. Durante o ano faltou um material básico para a atividade normal de uma OSF, mais de 89% é pelo menos uma falha de material básico. Estamos a falar de material básico. 38% entre 3 a 10 vezes, 32,5% mais de 10 vezes. Em 72,5% das vezes demorou 48 horas a mais a resolver o problema destas falhas de material básico. E, portanto, já estou a terminar, este foi um cartoon que foi apresentado quando nós conseguimos reduzir o déficit. Não é que o Galo Barcelos a conseguir acelerar para este, digamos, resolver do déficit, que é uma área sem dúvida importante. Conseguimos também, aqui a nível das USFs, ter digamos, uma performance tão bem quanto este Galo Barcelos melhorado, otimizado.
Conseguimos também em outras áreas, conseguimos ser campeões europeus de futebol, de futsal, conseguimos ganhar o Festival da Canção. Conseguimos também organizar um Festival da Canção que foi considerado também um dos melhores. E, de certa maneira, aquilo que eu agora vou apresentar é um cartoon para fechar um pouco, para continuarmos a refletir. E este cartoon foi publicado logo a seguir ao Festival da Canção que houve em Lisboa. Não há dúvida que sabemos organizar um festival. Agora só falta aprender a organizar um país. É assim, é demasiado cruel, como a maior parte dos cartoons são. Um país que não estivesse bem organizado não conseguia ter os internamentos evitáveis que nós temos, nem a mortalidade evitável, ou seja, ou a taxa de vacinação. Isto implica grande organização e, portanto, Portugal está muito bem organizado numa série de áreas. A questão é aquilo que eu pus no primeiro slide. Podia-se ter feito muito mais. E agora é esta a discussão que vale a pena fazer. Um dos caminhos que são apontados aqui neste estudo, a ligação à comunidade tem que ser aprofundada. Eu penso que há muito caminho a conseguir por aí, mas aquilo que é fundamental é apoio. Eu penso que há uma série de estruturas que têm conseguido fazer um trabalho muito bom no apoio às OSFs e aos centros de saúde, mas essas estruturas têm que ser apoiadas para conseguirem fazer ainda mais trabalho e para motivarem mais OSFs a serem candidatas, mais equipes a serem candidatas a OSFs. E, por outro lado, afinal, é sempre importante, há equipas que estão motivadas, há médicos de família formados, há enfermeiros, há secretários clínicos no mercado. Aquilo que é preciso agora é realmente dar a motivação para que estas pessoas avancem para equipas para a OSF. Eu penso que este é o nosso grande desafio. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André, pela coordenação deste trabalho de imensa qualidade. E esperemos, obviamente, poder-o divulgar, poder-o apresentar ao Ministério da Saúde e poder, obviamente, daí tirar ilações práticas, como tu muito bem propões na tua apresentação. Iríamos, desde já, passar a palavra ao nosso, neste caso, médicos, bastonário de honra dos médicos, o nosso Miguel Guimarães, que é médico urologista e que teve a amabilidade de vir a um encontro multiprofissional, não só de médicos, porque efetivamente acarinha as unidades do familiar e a medicina geral familiar em particular. E eu iria-lhe pedir, desde já, um comentário, tanto à primeira como à segunda intervenção, como ele bem entendesse. E em relação a esta intervenção, a minha questão de fundo, para não me alongar, era se ficou surpreendido ou não com este grau de insatisfação de um ano para o outro em relação ao Ministério da Saúde, se há algo que possa ser justificado em relação a esta enorme insatisfação em relação ao ano que acabamos. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Se me for permitido, eu faço uma pequena introdução só para contextualizar. Quero começar por cumprimentar, obviamente, todas as pessoas que estão aqui presentes. Um cumprimento especial à Sra. Secretária de Estado da Saúde e ao Sr. Presidente da ARS Norte. Obrigado ao Sr. Presidente da OSF-AN por me ter convidado para estar aqui hoje. Um abraço ao Bernardo Vilas Boas, ele está ali com aquela camisola branca preparado para entrar na competição e ele também diz muito a esta organização. Cumprimentar o Henrique, o André, também a nossa moderadora principal, que é a Cristina Afonso, que tem feito um trabalho magnífico, e, de uma forma geral, fazer 2 ou 3 pequenos comentários iniciais. A apresentação do Henrique, isto já foi falado, mas eu não posso deixar de realçar, levanta uma questão fundamental, que é, ele evidenciou cientificamente, é um estudo, é assim que nós evoluímos, é assim que nós conseguimos ir mais longe, é assim que nós conseguimos ter melhores indicadores em saúde. Evidenciou num estudo que, de facto, o modelo de organização, o SF, é um modelo que traz mais valias às pessoas, traz mais valias aos nossos doentes. É um modelo em que, provavelmente, o trabalho em equipa, embora não tenha sido devidamente realçado, é fundamental
para os resultados que se conseguem alcançar. E eu não consigo entender, sinceramente, porque é que as USFs, modelo A, quando cumprem todos os critérios que lhes permitam passar a USF modelo B, não passam imediatamente. Era isto que devia acontecer naturalmente. Não seria preciso nem uma autorização do Ministério da Saúde e muito menos uma autorização do Ministério das Finanças. Até porque, como o Henrique mostrou, não são só melhores indicadores globais. É mais barato, tem custos globalmente mais baixos que permitem uma poupança. Enfim, se porventura todas as unidades de saúde fossem USFs modelo B, de cerca de 103 ou cerca de 100 milhões de euros. Este é o primeiro aspecto que eu quero realçar da apresentação do Henrique e que nos deve levar a pensar não só nisto que eu acabei de dizer, mas também na própria promoção que o Ministério da Saúde devia ter para que fossem criadas mais USFs. Porque a verdade, e isto vê-se no estudo que o André apresentou, na realidade já há menos associação de enfermeiros, secretários clínicos e médicos para formar USFs. Porquê? Porque as pessoas não acreditam. Já estou a responder à pergunta do João Rodrigues. As pessoas já não acreditam que o Estado esteja interessado nesta reforma. E eu não posso deixar de uma pequena reflexão dizer que nós temos alguns marcos na saúde em Portugal. Um dos marcos são as carreiras. Eu aproveito também para manifestar aqui o meu total apoio à criação da carreira do secretário clínico, que é fundamental. São profissionais extraordinariamente importantes neste contexto da equipa e eu acho que todos os profissionais deviam estar organizados em carreiras. Porque organizar os profissionais em carreiras significa que passa a haver melhor integração daquilo que são os seus conhecimentos, melhor formação e mais qualidade no desempenho que temos. E, portanto, eu não podia deixar de dizer. Portanto, a criação da carreira é uma questão fundamental. Eu lembro-me que, no caso dos médicos concretamente, o ter existido uma carreira, enfim, lançada na altura por um grupo de médicos, liderado pelo professor Miller Guerra, permitiu que os médicos tivessem uma organização, quer no seu trabalho, mas também permitiu que os médicos pudessem formar outros médicos de uma forma mais organizada e com resultados positivos naquilo que é a qualidade do exercício da medicina. Segundo aspecto importante, o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde decorreu, de facto, da própria carreira e da própria organização que se foi criando. E é, hoje em dia, um património insubstituível dentro daquilo que é o quadro da nossa democracia. Terceiro aspecto importante, a reforma dos cuidados de saúde primários. A reforma dos cuidados de saúde primários permitiu uma grande evolução ao nosso Serviço Nacional de Saúde. Em boa hora, um grupo de pessoas, e algumas delas estão aqui sentadas, enfim, o Henrique já está a olhar para mim, o João e tal, portanto, há aqui muita gente que está ligada à reforma dos cuidados de saúde primários. Não está cá o Vítor Ramos, mas também que é uma pessoa que também teve um papel importante. Mas a verdade é que foi isso que nos permitiu distinguir o nosso Serviço Nacional de Saúde, que nos permitiu melhorar muitos dos indicadores que nós temos e que, infelizmente, tem sido parada pelos governos de uma forma que eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque é que o nosso Ministro da Saúde diz frequentemente, e bem, que os cuidados de saúde primários são a base do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas depois, de facto, na prática, não os apoia. E não os apoia no seu desenvolvimento, e nós poderíamos depois falar de vários critérios, se eu estiver a falar muito, João, manda-me calar, que passam desde o estudo que foi agora apresentado e que realça aspectos que eu acho particularmente importantes, como a questão da lista de utentes. Os médicos de família não podem continuar a ter uma lista de 1.900 utentes. Nós queremos melhorar a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. E para isso nós temos que ter mais tempo aos nossos doentes, que é um dos grandes desafios que temos. E este desafio tem que ser colocado em primeiro lugar. Eu, quando digo nós temos, estou a falar dos médicos, dos enfermeiros e dos secretários clínicos. Por exemplo, uma das questões que agora passou para o primeiro lugar nas preocupações, vi há pouco, foi o telefone. Pois, o telefone, se calhar nós temos que criar alguém, temos que ter uma telefonista nos centros de saúde,
porque nós não podemos ter um secretário clínico que tem funções importantes relativamente ao próprio contacto direto com os doentes e estar a atender o telefone. Portanto, se isto passou para primeiro lugar, esta preocupação, é porque, na realidade, muitos dos nossos doentes, neste momento, ou dos nossos utentes, não conseguem contactar com eficácia com os centros de saúde. Eu penso que será isto, eu não vi o estudo todo, mas este é um aspecto que eu também gostava de relevar. Quarto aspecto importante e que está relacionado à reforma dos cuidados de saúde primários foi o desenvolvimento que a especialidade teve. E este desenvolvimento que a especialidade de Medicina Geral e Familiar teve permitiu não só que surgisse esta reforma, mas foi extraordinariamente importante na capacidade de resposta que damos. Por isso também é importante que os próprios enfermeiros tenham a especialidade do enfermeiro de família, que aliás eu penso que dentro de pouco tempo irá ser publicado, sei que a Ordem dos Enfermeiros está interessada em que exista a especialidade concreta, com competências específicas, etc., e isso também está a caminho. Porque a existência de especialidades, pessoas que se dedicam a uma determinada área específica, também dá um contributo muito importante para que nós possamos fazer alguma coisa de mais positivo para os nossos doentes. Finalmente, ainda dentro destes desafios, e depois calmo para a pergunta seguinte, não está aqui hoje o professor Constantino Sá Clarides, infelizmente, não pode estar, julgo eu, mas um projeto que neste momento está em desenvolvimento a nível do Serviço Nacional de Saúde e que pode ter implicações positivas também na integração de cuidados, que é uma matéria que nós muitas vezes falamos, nomeadamente na ligação que possa existir entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, que é aqui que se detecta também uma grande falha. De facto, é um projeto interessante que merece ser acarinhado, merece ser falado e merece ser desenvolvido, que é o SNS mais proximidade. Já existem pelo menos 2 unidades, não estou em erro, que estão a começar a testá-lo e, portanto, é também uma matéria que não podemos deixar passar ao lado e deixar de relevar o trabalho que está a ser feito. Antes de fazer a minha intervenção, iria pedir ao António Rodrigues, que médico de família, já em fase, enfim, final de carreira, mas ainda com muito bom aspecto, e que tem passado por todos estes percursos. Eu lembro de um artigo que publicou em 1990, acho eu, em que foi um dos artigos que saiu na revista da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, que deu, enfim, um mote às atuais unidades de saúde familiar. Enquanto eu me preparo, comentar, nomeadamente, aqui a questão do momento atual e da intervenção do Henrique, se for necessário. 3 minutos. Dizer-vos que aderi desde a primeira hora às USFs, circunstâncias muito próprias da minha unidade fazem com que, durante 4 anos, esteja entregue a candidatura. Não é imputável à ERA ou à ARS o facto de não ter sido feita. No entanto, eu tenho a certeza que dentro de 2 meses a candidatura estará em condição absolutamente acabada para a nossa parte. O João Rodrigues vai entrar para a minha unidade e, portanto, com esta pujança do próprio João, tenho a certeza que tudo irá ser ultrapassado. Não, é importante eu anunciar aqui publicamente. Eu estou há 10 anos numa unidade de saúde familiar de modelo B, como imaginam, desde o início, e vou dar o exemplo. Vou em breve ocupar um lugar numa unidade de cuidados personalizados. Para quê? Para provar que é possível fazer o percurso para o USF modelo B. Exatamente. Bom, mas com tudo o que nos foi dado a ver nas 2 exposições, nos 2 estudos que foram apresentados, eu diria que se confirma qualquer coisa que é uma tese já velha, mas sendo uma tese velha ela tem que ser dita. Eu penso que mais que uma reforma dos cuidados primários, aconteceu qualquer coisa que foi uma impetuosa revolução tranquila na administração pública portuguesa. Este é um exemplo claro que os velhos modelos da administração pública podem progredir, podem avançar, podem conhecer novos caminhos e novas respostas e, nesse sentido, penso que é um bom exemplo que o resto da administração pública deve olhar com bons olhos, uma vez que não houve greves, não houve manifestações, não houve rupturas assistenciais, não houve, no essencial, foi um processo, portanto, de revolução efetiva, mas uma revolução tranquila. O segundo aspecto, que eu penso que é engraçado nesta revolução tranquila, não é só nas questões que têm a ver com os indicadores que ali foram apresentados, sejam os indicadores de potenciação no Fundo de Saúde, mas também os indicadores que têm a ver com a eficiência e a boa utilização de recursos. E esse aspecto qual é? Lembro-me dos tempos, quando eu estava pela missão, em que tivemos a difícil missão
de que tentar convencer a doutora Manuela Arcanjo de que valia a pena associar o desempenho à remuneração. Foram tempos difíceis, foram feitos, e no essencial, hoje, esta questão da associação do desempenho à remuneração está feita. Não da forma perversa que durante muitos anos ninguém contestou, mas que era das horas extraordinárias, levadas ao limite, como conhecemos isso há uns anos atrás, mas ao contrário, em função do que é efetivamente o desempenho. E nesse aspecto foi uma ruptura em relação à tradição da organização da máquina do Estado e da administração pública. O segundo aspecto é de que não foi só uma revolução tranquila, é que foi um acontecimento extraordinário. O nosso bastonário já falou do professor Constantino Saclarides, pois é ele que falta aqui na sala, por bons motivos seguramente, mas de alguma forma ele confirmou aquilo que era os grandes desígnios da reforma. Mas neste acontecimento extraordinário, todas as histórias têm um começo, um meio, já que o fim esperamos que venha muito longe. A história é de que começámos a patinar há longo tempo neste processo. E todas as grandes mudanças, há uma coisa que têm que é fundamental, que é, tal qual o jardineiro, ir cuidando da árvore ou da planta que vai crescendo. E foi isso que faltou. Do ímpeto inicial da reforma dos cuidados de saúde primários, temos que dizer, daí para cá, o acompanhamento, no essencial, tem faltado. Mais, tem faltado não só o acompanhamento, mas a rega. E, nesse sentido, eu diria que o que aconteceu e os dados que aqui estão postos em relação ao desempenho das unidades de saúde familiar, é preciso ter atenção a um outro ponto quando se compara com os CSPs, e dessas eu também sei do que falo. Foi o efeito de arrasto, no sentido de melhor desempenho, que aconteceu com as UCSPs. Isto é, as UCSPs hoje não são mais aquilo que teriam sido se não tivesse havido este desafio, este empurrar para a frente das unidades de saúde familiar. Este efeito de arrasto é uma boa linha de investigação para ti, para que tens dado estas coisas e tens bom traquejo nisto. O que é que aconteceu às UCSPs? Já há alguma matéria sobre isso, mas vale a pena realçar. As UCSPs não são mais aquilo que eram ao tempo e ao início da formação da unidade de saúde familiar. Dizer que então um processo deste tipo precisa necessariamente de nutrientes e precisa do jardineiro que trata da planta. E dizer que há um conjunto de limitações, diria de bloqueios neste processo. E desde logo o primeiro bloqueio é este. Há um documento central para a reforma dos cuidados de saúde primários, que é a lei e que não está a ser cumprido. Não está a ser cumprido de todo. E chama-se o Regulamento dos ACES. O enquadramento dos ACES não está a ser cumprido. E não está a ser cumprido no que tem que ver com a contratualização, com o que tem que ver com a autonomia, com o que tem que ver, no fundo, também, com o processo de autonomização e da descentralização dos poderes. Há um aspecto crítico nos ACES, a sua dimensão populacional infinita, e é um aspecto que carece claramente de um repensar e de um refazer no terreno, e o outro aspecto que é a enorme dificuldade que as administrações regionais de saúde têm de fazer crescer os agrupamentos de centros de saúde ao seu lado em nível de autonomia. Eu diria, cito aqui o Carlos Nunes, era suposto, quando os ACES apareceram, há 7, 10 anos, tivessem um relacionamento autónomo como têm os hospitais com as ARS. Talvez mais funcional do que têm os hospitais, mas que tivessem este processo de autonomia acontecesse e em que, portanto, as ARS não fossem gestoras diretas de serviço, mas fossem, no essencial, equipas de coordenação, equipas de acompanhamento e de contratualização. E já agora, centrais de compras e etc. E, no essencial, o que temos é, de facto, uma pata burocrática, porque as ARS têm uma pata burocrática e que tem impedido também o crescimento e o desenvolvimento deste processo. E, finalmente, as cotas. Pois as cotas é qualquer coisa que ninguém entende. Obrigado, António. Como temos que terminar mesmo à 1h30 e porque temos que encerrar com a senhora Secretária de Estado da Saúde, eu vou tentar fazer aqui uma apresentação que tem como fundo, primeiro, a ausência do professor Saclarides nesta sessão. O professor Saclarides, por motivos pessoais, não pôde estar presente e eu pedi-lhe autorização para lhe roubar alguns slides que, obviamente, adaptei e que vou tentar aqui também explanar. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o Congresso Nacional do Serviço, o Congresso do CNS que houve em Coimbra na sexta-feira e sábado passado, onde se falou sobre serviços públicos de saúde em contexto de crise. E é um pouco isto que eu vou-vos tentar aqui trazer, adaptado à nossa realidade. Nós, muitas vezes, esquecemos que a crise tem um determinado conceito. Isto é, a crise em si exige reordenação, mas que está sempre influenciada por quem tem mais poder.
E e esta será a segunda parte que eu vou tentar desenvolver, do meu ponto de vista, ao contrário do que se diz, estamos efetivamente em crise. Estamos numa recuperação económica, é verdade, mas o Serviço Nacional de Saúde está em crise. Isto está em crise é porque temos grandes fragilidades. E vou tentar aqui abordar algumas que já foram abordadas. A principal, o António Navarro acabou de falar, e foi falada ontem com o Secretário de Estado da Justiça e da Saúde, que tem a ver com a ausência de reforma da nossa administração, central e regional. E, obviamente, isto leva ao quê? Leva ao isolamento da marca USF. E é isso que nós não queremos. Não queremos estar isolados. E, para continuar, é preciso perceber e relembrar que o Serviço Nacional de Saúde é apetecível, porque se disputam muitos interesses. E, obviamente, para que os interesses sejam ganhos por uns ou por outros, tem que haver poder, capacidade para influenciar e depois para executar. Isto tem a ver, obviamente, num processo normal de reordenação social, económica e política que nós estamos a viver. E, falando sobre esta questão, aparentemente, as unidades de saúde familiar e a reforma dos cuidados primários até têm poder. Isto é, estão inscritas, como já foi aqui dito por Henrique Botelho, no programa do Governo. É claro no programa do Governo, é o programa da Assembleia da República, não é o programa do Ministro da Saúde nem no Ministro das Finanças, é o programa do Governo e diz-nos que é fundamental relançar a reforma dos cuidados primários. Não é? Está escrito. Mas, criação de mais unidades de saúde familiar. Até diz quantas? 100 novas unidades de saúde familiar. Por isso, aparentemente, e os resultados no momento atual até nos dizem isso, nós todos estávamos satisfeitos. Tínhamos poder. Estava inscrito no programa do Governo e tínhamos um Ministro da Saúde que, obviamente, estava instruído para cumprir o programa do Governo. A questão de fundo é que, na prática, nós não tivemos qualquer tipo de poder. Já foram aqui apresentados os números. O que nós temos que salientar aqui é que, no período Troika, PSD-CDS, nós tivemos mais USFs modelo B do que vamos ter neste período governativo. Então, há aqui uma contradição. Não esquecemos. O período Troika nós tínhamos poder. Alguém conseguiu colocar no memorando da Troika a marca USF. Nomeadamente a marca USF modelo B. E contrariando o governo anterior, o memorando da Troika, esse sim tinha poder, foi obrigado o governo a criar as USFs do modelo B, a desenvolvê-las. Por isso nós temos aqui um dado factual. Quem tem poder, neste caso, foi a Troika. O programa do governo parece que não passa de letra morta e é pena. Chega-se ao cúmulo, como nós todos sabemos, de termos o ano 2017 sem nenhuma USF modelo B a abrir. Isto é factual e é inexplicável. Mas como eu sempre digo, nós não voltamos para trás, temos que ir para a frente. E um otimista como eu sou, e não é por acaso que vou iniciar um novo processo profissional numa unidade de cuidados personalizados, é isso mesmo, é o meu otimismo, é a luta que temos que ter. Este despacho, que é deste governo, saiu em janeiro, do meu ponto de vista é uma oportunidade. E aqui é o primeiro desafio que eu lanço ao Ministério da Saúde, neste caso, a Secretaria de Estado da Saúde está aqui a representar o Ministro da Saúde, a esse nível acho que aprenderam, há intersubstituição. Na primeira sessão tivemos cá o Secretário de Estado da Saúde, adjunto da Saúde, e hoje temos cá a Secretária de Estado da Saúde. Isto é positivo, isto não é negativo. Não é? Isto é extremamente positivo, isto é, há uma equipa que é capaz de se intersubstituir, que é uma das características, como todos nós sabemos, do modelo do USF. E no meu otimismo, eu estou à espera, e este é o primeiro desafio, que este despacho seja rapidamente alterado. E porquê? Porque uma equipa do Ministério da Saúde acabou aqui de recordar ao Ministério da Saúde que temos estudos que provem que o modelo B é eficiente, é bom para o país. Por isso nós não entendemos que as 66 candidaturas aprovadas para o modelo B, neste caso com esta cota só de 20, só possam iniciar funções em outubro. É inadmissível. Isto é, tem que ser alterado o despacho,
Senão, então, têm que dizer que este estudo e o próximo que aí vem, é bom recordar que o próximo estudo é coordenado por responsável do grupo Saúde e Finanças. É bom relembrar isto. Obviamente ele está lá como académico, mas obviamente eu tenho algumas dúvidas se ele é capaz depois de separar as águas. Ainda bem que é ele que lá está. Nós estamos ansiosamente à espera do estudo. Quando o estudo for publicado, se este despacho não for alterado, há aqui uma total contradição e então todos nós teremos as nossas eleições. 2019 será um ano de eleições. O bastonário da Ordem dos Médicos já focou aqui algumas questões. Este slide é adaptado, mas é do professor Sá Clarides, que o apresentou também no sábado na sua apresentação. É preciso lutar, é preciso conquistar poder. Esta gente que aqui está conquistou poder. Nos anos 90, liderados pela Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar, um movimento de médicos de todos os quadrantes políticos, todos os níveis associativos, ligados aos sindicatos, à Ordem, juntou-se na APMCG, ao longo dos anos, não foi um ano, foram muitos anos, discutiu, reivindicou, construiu, publicou e, obviamente, surgiram de baixo para cima e não de cima para baixo as USFs. E qual era a primeira exigência? Era e está ali o António Branco, que eu estou ali a ver, era a criação de uma missão. Missão com poder de Conselho de Ministros, porque era uma resolução de Conselho de Ministros. Não era uma estrutura de apoio ao Ministro da Saúde. Era uma missão nomeada em Conselho de Ministros, resolução de Conselho de Ministros. E esta equipa fabulosa, todas elas, sempre com o apoio do professor Sá Clarides, inicialmente, é bom relembrar, os projetos alfas, os RREs, o Centro de Socialização que ficaram na gaveta, mas que passaram a lei e por aí fora, Maria de Belém, Correia de Campos, esta gente quis, obviamente, usar o poder que tinha e tudo isto aconteceu de baixo para cima e passamos a ter USFs. E o que é que passamos a ter? Já vimos, e o Ministério da Saúde a esse nível já vimos está bem, passamos a ter intersubstituição em vez do individualismo. Evidentemente, se a reforma ainda não tivesse chegado ao Ministério, tínhamos aqui o Ministro, mas como já lá chegou, temos aqui a Secretaria de Estado. Temos candidaturas online. Não é? A primeira grande exigência, é bom que se lembre isto, é que as candidaturas ao USF tinham que ser online numa página e que o percurso todo tinha que ser conhecido de todos. Isto é transparência para quê? Para fazer reforma da administração, como todos nós sabemos, para lutar com esta questão, em vez das nomeações, em vez dos despachos. É isto que se pretende numa candidatura online voluntária. O acesso fácil, já vimos em vez da espera, já vimos, obviamente, um decreto-lei com autonomia responsável, com uma contratualização em vez da hierarquia. O sistema rotativo misto já foi aqui salientado em vez das horas extraordinárias. É bom que se diga ao Sr. Ministro das Finanças, e primeiro, se calhar, ao Sr. Ministro da Saúde, que não há pacote de horas extraordinárias nas USFs do modelo B para trabalho rotineiro das 8 às 20. Mas existe para as outras unidades. E por isso é que o custo é superior no final. Governação clínica e de saúde, em vez de nada, obviamente, como todos lá sabemos. Segunda parte, como já vimos, poder. É preciso conquistar o poder. E todos aqui que estão, ou têm consciência disto, ou nós não vamos a lado nenhum nos próximos 10 anos. Isto é, qual é o nosso objetivo? É acabar com as cotas. Então temos que arranjar aliados, temos que arranjar gente que defende, obviamente, tão bem este princípio para podermos chegar lá. A crise como momento de grandes fragilidades. E aqui eu falo na crise do Serviço Nacional de Saúde, incluindo, obviamente, os cuidados primários, e por isso, do meu ponto de vista, nós temos que exigir ação pública. E esta tem que ser a opção, ou não, do Governo. Isto é, queremos ou não, em momentos de crise, reforçar qualitativamente a ação pública. É obviamente que as USFs é o que querem. Querem mais serviços públicos de qualidade, incluindo, obviamente, na marca USF. É a questão aqui, a quem é que queremos dar o poder. E aqui vou continuar. Segunda questão, para o Ministério da Saúde, neste caso para a Secretaria de Estado, é a questão que todos nós conhecemos. Eu lembro-me com o Henrique Botelho, há 7 anos, de apresentar este slide, que era a nossa administração está em contraciclo. Ela tem que se juntar às USF. Nós temos que reformar a administração. Não podemos ter um modelo centralista, burocrático, de comando. Isto já não dá. Dá com estas iniquidades que nós temos. Por isso, a primeira grande reforma que é pedida é que se faça, obviamente, a reforma da administração.
Eu cito aqui pessoas que, enfim, até foi secretário de Estado, atualmente é presidente do EPO, e vejam o que ele diz. Não sou eu que o digo. A burocracia continua a ser um problema sério. Estamos a falar do IPO. Não é? Isto é muito complexo. Não é? E isto só depende, e aqui não depende das finanças, depende de liderança de cima para baixo e não de baixo para cima em relação a poder que estas afirmações nunca mais possam existir. Como diz aqui o Francisco Ramos, é mais fácil gastar $500 000 com um medicamento para um doente do que contratar um enfermeiro especializado para o IPO. Isto é obviamente inadmissível, não é possível, temos que ter uma gestão de proximidade que garante a qualidade. E o que é? Esse slide é do professor Sá Clarides, quer dizer, eu só acrescentei aqui já uma coisa para não estar a repetir outro slide, é que neste momento, sem a reforma da administração pública, neste caso em saúde, nós estamos isolados. E como vocês sabem, uma ilha pode rapidamente afundar. É preciso ter algum cuidado com isto. Nós não queremos ser ilha, nós queremos ser a enzima que catalisa todo o processo de reforma e não queremos estar aqui isolados. Por isso, reforma da administração central pede-se, obviamente, nomeadamente a estas duas pessoas, que façam algo sobre isto. Por exemplo, desde o início deste mandato, deste governo, se fala numa nova lei orgânica das ARS. Para quando? Depende de quem. Eu sei que as leis não vão mudar nada, nós tivemos vários exemplos, mas podem facilitar se efetivamente for essa a mudança. A segunda grande questão, já aqui foi focada, mega agrupamentos. Dou aqui o exemplo da ARS do Centro, que não há empresas destas em Portugal. Não há. Não há empresas destas em Portugal. Muito menos sem qualquer tipo de autonomia de responsabilidade. Isto é, eu acredito que, porque havendo intersubstituição e trabalho de equipa, que o Fernando Araújo, secretário de Estado adjunto da Saúde, tenha dito à secretária de Estado da Saúde que se comprometeu aqui, até ao fim do ano, a lançar os projetos pilotos, por isso nós acreditamos na palavra dos nossos governantes e eu acredito que até ao fim do ano o Ministério da Saúde vai nos dizer que vamos ter pelo menos 5 agrupamentos em ensaio pilotos, onde efetivamente a autonomia responsável existe e possa existir governação clínica de saúde com eficiência, com conselhos clínicos a tempo inteiro e que, se no mínimo pague os subsídios aos membros dos conselhos clínicos, que também o merecem, para uma atividade tão nobre como essa. E em relação ao resto, tem a ver com esta questão que a USFAN anda sempre a bater. Já também foi falado ontem, tem a ver com a qualificação. Nós temos que apostar na governação clínica, mas para isso temos que criar linhas de estímulo a que os médicos, os enfermeiros, os secretários possam ter, obviamente, melhores prestações de saúde. Aqui estamos focados essencialmente nos médicos, mas não só. Por exemplo, o problema das benzodiazepinas não é só uma questão de prescrição, é uma questão de todos. Está aqui a ANF, que eu já cumprimentei, sabe muito bem o trabalho que nós estamos a fazer em conjunto, com o objetivo de reduzir o consumo de benzodiazepinas, porque o problema é uma questão de saúde pública e nós não podemos continuar a estar no topo da Europa na prescrição de benzodiazepinas, por exemplo. Este já é velho, foi lançado no 8º encontro das USFs em Aveiro, desafiei o Sr. Ministro da Saúde, na altura, a, em conjunto, todos, pouparmos 50 milhões de euros por ano. O que é que foi feito? Zero. Zero. É obviamente inadmissível. Digo, foi feito ontem alguma coisa. Ontem, também numa parceria que nós temos, obviamente, que vocês sabem, com o próprio Ministério da Saúde, o BI dos Cuidados Primários lançou informação sobre prescrição de tiras reativas, cruzando com os diabéticos tipo 1, tipo 2 e por aí fora, e sobre as unidades. Por isso é o que nós queremos. Nós queremos ser mais eficientes, como mostrou o estudo, e este é um dos exemplos. O Secretário de Estado também diz que aceitava esse desafio mais uma vez, espero que a palavra dele seja cumprida e que possamos até ao fim da legislatura. Uma das áreas novas é o capital humano. Sem capital humano, como aqui foi dito, renovado, estimulado, com ambiente de trabalho, nós não vamos a lado nenhum e já não me vou alongar, mas obviamente quero reforçar que é necessário que os concursos sejam céleres, a tempo de horas, que haja programação, haja conhecimento, não se faça o mecanismo que se faz agora. Isto é, eu conheço muito bem o Ministério da Saúde por dentro. O que se faz, por exemplo, é pedir às ARS que deem um número, é pedir aos agrupamentos que deem um número e depois já alguém decide qual é o número. Isto é, nós temos que evoluir para isto. Temos que ter mais transparência, temos que programar. O site da Comissão Nacional dos Cuidados Primários dá-nos toda a informação para podermos programar e temos que o fazer em conjunto, senão teremos imensa dificuldade. Temos que atrair novos profissionais, médicos de família, secretários e enfermeiros e temos que os reter com qualidade. Não podemos continuar a ter 35%, por exemplo, dos recém-especialistas
a irem ou para a privada ou a irem para o estrangeiro. Não é possível, assim, dar a aposta nos recursos humanos. O bastonário dos médicos já salientou, obviamente, o que eu quero aqui salientar. Todos sabemos que o professor Sá Clarides, por razões pessoais, se demitiu das suas funções de coordenação deste importantíssimo projeto. O que nós queremos, obviamente, dizer é que este projeto não pode morrer, é um projeto para 2 ou 3 décadas e esperemos que tenha mais financiamento e que esta demissão do professor Sá Clarides seja um suporte ao financiamento destas boas práticas em prol, obviamente, dos melhores resultados, como todos sabemos, em saúde. Voltamos sempre ao mesmo, e aqui cito o Henrique Botelho mais uma vez, isto é, ele já o disse, mas eu volto a salientá-lo, o padrão de qualidade das USFs tem de ser universalizado, este é o desafio, de todos nós. Nós, mantendo a qualidade, o poder político acabando com as cotas, não há qualquer tipo de razão, porque é a população que nos pede, não podemos continuar a 2 velocidades com esta iniquidade. E mesmo para terminar, passem aí o vídeo. Sábado, António Costa fez um telefonema. Queria saber se o presidente honorário do partido ia ao Congresso ou se preferia enviar uma mensagem. Do outro lado da linha, António Arnaud respondeu com a dúvida e, mais importante, com um pedido. Antes de desligar, disse-me algo que eu assumo como minha responsabilidade, mas que é uma responsabilidade coletiva de todos nós e tenho a certeza que é também uma vontade coletiva de todos nós. Ele disse: ó Costa, aguenta lá o SNS. Eu passava a palavra à nossa Secretária de Estado da Saúde, que irá encerrar esta sessão. Como vamos encerrar mesmo com o discurso dela, eu obviamente convidava-vos a rever o programa. Nós depois teremos o almoço para toda a gente volante. Todos estão convidados também para o jantar e para continuar ao longo da noite a divertirem-se, a trocar informação e a qualificarmos todo o nosso entusiasmo para podermos continuar no dia-a-dia nas nossas unidades de saúde familiar. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a doutora Cláudia Vieira, em representação da Câmara Municipal, o presidente da ARS do Norte, doutor Pimenta Marinho, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Henrique Botelho, o nosso coordenador nacional para a reforma dos cuidados primários, o Dr. João Rodrigues e, de certa maneira, também lhe agradecer por estar hoje aqui, porque estou em representação do Sr. Ministro, mas é um prazer enorme estar aqui, porque tive a oportunidade de estar num hospital, estar como vogal numa ARS, estar como presidente de uma ARS, e agora estar aqui como Secretária de Estado. Portanto, também este percurso que nós temos, muitos de nós como profissional de saúde, dá-nos efetivamente, muitas vezes, uma visão muito diferente daquela que, quando as pessoas chegam a estes lugares, muitas vezes não têm. Portanto, eu também tenho essa visão e daí este meu prazer enorme de estar aqui. Agradecer o estudo do Dr. André Biscaia, eu tenho acompanhado, aliás, ele teve a oportunidade e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele 2 anos na ARS Lisboa Val do Tejo. Cumprimentar também a enfermeira Cristina Afonso e gostaria de começar por vos dar os parabéns. Por vos dar os parabéns por este 10º Encontro Nacional das USFs. Eu já coloquei aqui um autocolante. E 10 anos depois é tempo de celebrar as unidades de saúde familiar, este modelo organizativo diferente e que tem contribuído para, de certa maneira, a sustentabilidade, como já aqui foi referido, do Serviço Nacional de Saúde. E por isso eu peço uma salva de palmas às USFs que estão aqui e àquelas que não estão. Mas estava eu a dizer que queria agradecer-vos pelo trabalho atento e tantas vezes construtivo com que se tem pautado ao longo destes 10 anos de existência. Temos em comum o superior interesse dos nossos cidadãos, como já aqui foi referido. Podemos não estar sempre de acordo em relação ao processo, mas estamos de acordo em relação aos objetivos que pretendemos alcançar. E esse desígnio superior permite
que saibamos, como temos feito até hoje, caminhar em conjunto. Neste encontro, gostaria de destacar alguns dos resultados que já alcançamos e de deixar alguns desafios que temos pela frente, essencialmente em 3 áreas, que também já aqui, desta manhã, foram focadas. Melhoria do acesso, aumento da resolutividade dos cuidados primários e do reforço do investimento para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais e das respostas aos utentes. De acordo com a Lei de Bases da Saúde, ela já várias vezes foi aqui referida, os cuidados de saúde primários são o núcleo do sistema de saúde e, por isso, este Governo considera absolutamente imprescindível investir na expansão e na melhoria da capacidade de resposta da rede dos cuidados de saúde primários e de reforçar a articulação com os outros níveis de prestação de cuidados. Cuidados hospitalares e cuidados continuados. É este caminho de reforma que temos seguido e que queremos continuar efetivamente a seguir. Falando agora de acesso, como vos disse, vou tocar nestes 3 pontos. O primeiro, o acesso, e como todos sabemos, idealmente o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde deve ocorrer a partir dos cuidados primários. Um sistema de saúde em que a porta de entrada prioritária são os hospitais e os serviços de urgência é um serviço reativo, que não está a ser eficiente e que coloca em causa a sua sustentabilidade, essencialmente no contexto que temos, que é o envelhecimento da população e a grande carga de doença da nossa população. E por isso temos que garantir um acesso atempado aos cuidados de saúde primários, respondendo de forma rápida e adequada às pessoas, quando elas necessitam, e em proximidade, porque é isso que nós temos nos cuidados de saúde primários, proximidade. E é por isso que temos vindo a aumentar o número de utentes que têm médico de família atribuído. Hoje, quase 93% da população já tem um médico de família. Esta é a maior cobertura de sempre do nosso Serviço Nacional de Saúde. A maioria dos ACEs tem uma cobertura plena da população, mas temos que continuar este trabalho, para que até ao final da legislatura todos os ACEs possam ter a sua população totalmente coberta por médicos de família. As 2 épocas de concurso para a colocação de médicos de medicina geral e familiar, 2017, com algum atraso, já foi aqui referida, neste momento está concluída, está fechada. Está a decorrer, neste momento, o concurso de mobilidade que terminará já no próximo mês de junho. A lista de médicos que se formaram na primeira época, 2018, foi homologada esta semana e estamos efetivamente a fazer o levantamento de todas as necessidades para que o procedimento concursal para MGFs possa decorrer com a maior rapidez possível. Também na área da enfermagem, e todos se lembram disto, fizemos uma aposta muito importante com o recente concurso que permitiu que mais de 700 enfermeiras prosseguissem a sua atividade profissional nos cuidados de saúde primários. Temos hoje os quadros quase completamente preenchidos na área da enfermagem e, por isso, é uma mais-valia para a resposta de continuidade da qualidade e centrada na família. E falámos já aqui hoje da importância do enfermeiro de família. Uma palavra também para os secretários clínicos, que desempenham um papel fundamental na gestão da resposta aos utentes e na humanização dos cuidados. Mas, para que os cuidados primários estejam cada vez mais presentes na vida das pessoas, na vida dos nossos cidadãos, temos que reforçar a sua capacidade resolutiva. Esse é um dos eixos estratégicos do movimento SNS Mais Proximidade, mais moderno, mais próximo do cidadão, que aposta mais na promoção da saúde, na prevenção da doença, na gestão do percurso nos cuidados de saúde de pessoas com doença aguda ou agudização da doença crónica. Disponibilizar mais tratamentos e mais exames de suporte ao diagnóstico
como análises clínicas, raios-x, espirometria, eletrocardiogramas, reabilitação física e terapia da fala, entre muitos outros, é o objetivo que o Governo assumiu para a reforma dos cuidados primários e que está, efetivamente, a concretizar. Reformar é também reforçar os rastreios. Os rastreios de base populacional, nomeadamente na área oncológica. A cobertura de rastreios do cancro da mama subiu entre 2015 e 2017 de 72% para uma cobertura de 80%. A cobertura de rastreio do cancro do colo do útero de 72% para 81%. E é particularmente notável o início da expansão do programa do rastreio do cancro do cólon retal por todo o país, que deixou de ser efetivamente uma experiência piloto para ser ter uma verdadeira implementação. Hoje temos também mais respostas de saúde oral nos nossos centros de saúde. Temos consultas de medicina dentária em 24 ACES. As unidades de saúde familiar, e aqui reforço, as unidades de saúde familiar têm um papel decisivo na rentabilização desta política e no reforço da resolutividade dos cuidados de saúde primários. E é por isso, mesmo com alguns percalços neste percurso, que temos vindo a aumentar o número de unidades de saúde familiar. É verdade, podem ser não o número que queremos, mas os números também nos dizem que hoje temos mais de 500 unidades de saúde familiar em todo o país. Investimos também na prestação, cada vez mais, na área dos investimentos. A reforma dos cuidados de saúde primários é crucial para a promoção da equidade e garantia da sustentabilidade, sendo essencial o investimento nas infraestruturas e na melhoria das condições de trabalho dos profissionais. Atualmente, temos 113 novas construções ou remodelações de centros de saúde em curso. É um forte investimento na melhoria das condições de trabalho dos profissionais e no atendimento das pessoas. Muito deste trabalho está a ser feito com recurso a fundos europeus e em parceria com as autarquias, num exemplo de excelência e de uma verdadeira articulação em nome do bem comum. Meus senhores, não está tudo feito, é verdade, e ainda persistem dificuldades, mas temos trilhado um caminho muito positivo. Os dados que aqui hoje partilhei convosco mostram efetivamente a aposta que está a ser feita nesta área dos cuidados de saúde primários. No entanto, mais do que equipamentos e instalações, o segredo para uma receita de sucesso é o nosso capital humano. São os médicos, os enfermeiros, os secretários clínicos, que todos os dias trabalham de forma dedicada e muitas vezes com dificuldade para esta causa comum que temos, que é a defesa do nosso Serviço Nacional de Saúde. E como esta última mensagem que foi aqui referida e dada pelo nosso Primeiro-Ministro, nesta semana em que estamos todos um pouco mais pobres com a partida do pai do Serviço Nacional de Saúde, gostaria de pedir um aplauso, mais um, para o Dr. António Arnaud, e que o revisitar do seu percurso de dedicação à causa pública nos inspire para continuar a honrar o legado que ele nos deixou. Muito obrigada. Nós precisamos... O desafio ficou lançado. Da senhora Secretária de Estado, certo, em relação a saber se o programa do Governo vai ser cumprido ou não. Pronto, a Secretária de Estado vem aqui. Rosa, quer responder? É óbvio, e penso que ontem o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde já respondeu a algumas dessas questões, mas eu aqui reafirmo que nós vamos cumprir o programa do Governo. Portanto, está inscrito no programa do Governo que vamos ter 100 USFs e fica aqui o meu compromisso pessoal e como Secretária de Estado, em nome do Sr. Ministro, que o vamos cumprir. Muito obrigado. Pronto. Obrigado pelo esclarecimento. Eu termino
eu termino salientando o que eu foquei na minha apresentação. Não se esqueçam, todos temos responsabilidades no cumprimento ou não do programa do Governo. Eu desafio-vos a juntarem-se ao SFAN, a aumentarem o movimento do fim das cotas. Temos uma petição online, queremos ir à Assembleia da República, queremos ter consenso partidário e queremos ter uma lei que acabe com as cotas para as USF.